Olá, eu sou a Filipa Rendo e este é o Pode Investir, o podcast sobre investimento da DEC Proteste. E hoje queremos saber como investir e sobreviver no maior mercado financeiro do mundo, o da compra e venda de divisas, ou mercado cambial, ou ainda, em inglês, Forex. Um mercado sem sede física, aberto 23 horas por dia, 5 dias por semana e pelo qual circulam diariamente bilhões de dólares. O objetivo na prática é lucrar com as variações das moedas. O valor do euro face ao valor do dólar, por exemplo, parece-lhe simples? Pois não. Não de todo. O mercado de compra e venda de divisas é complexo e de alto risco. E facilmente se pode perder muito, mas muito dinheiro. Vamos perceber porquê e como minimizar esse risco. Se um investidor, por exemplo, alocar 1000 euros para a sua conta, se usar uma alavancagem nula, ele tem 1000 euros como margem disponível. Se por acaso usar alavancagem 1 para 10, já tem 10 mil euros. 1 para 100, 100 mil euros. Ele não tem esse dinheiro, mas ele tem essa margem que lhe permite abrir operações em muito maior quantidade. Ou seja, com a alavancagem, nós sim estamos a aumentar o nosso risco, mas também estamos a aumentar o nosso retorno proporcionalmente. E ir com calma, diria que tal e qual como tu disseste, começar pelos pares de moedas, porque são aqueles menos voláteis. Ou até algumas matérias-primas assim que não oscilem muito, mas pares de moedas seria bom, porque além de não oscilarem muito dia a dia ou semana a semana, também permitem começar a criar um mecanismo e um racional de perceber o que é que se está a fazer quando se faz cada trade. Porque muitas pessoas podem estar a fazer trades sem saber quanto é que estão a arriscar para ganhar quanto. E se há quem sabe navegar em mercados de alto risco, é com certeza o Adelino Gonçalves, analista da DEC Proteste Invest, que nos vai explicar, primeiro, qual é a diferença, e olá Adelino, Olá, Filipe. entre CFDs e Forex. Uma questão absolutamente premente. É verdade, essa confusão já existe há vários anos. Forex tem a ver só com o que é de divisas, ou seja, euro contra dólar, euro contra libra, euro contra iene, etc, etc. Quando nós falamos de CFDs, podemos estar a fazer CFDs de Forex, CFDs de criptomoedas, CFDs de ações, CFDs de matérias-primas. Normalmente, quando as pessoas dizem E CFD significa? Contract for Difference, ou seja, traduzido à letra, contrato por diferença. Normalmente, quando as pessoas falam de trading ou de Forex, elas não estão a fazer Forex, elas estão a fazer trading com CFDs no mercado Forex. Ou até, algumas podem estar a fazer trading de CFDs. Alguns de nós já se poderão ter perdido. Pois, basicamente a diferença, quando se fala de Forex, é basicamente quando grandes empresas ou instituições trocam os euros que têm por dólares, ou seja, utilizam mesmo as dívidas em si e fazem as trocas. Quando se fala em trading, nós não temos dólares para trocar por euros. Eu aqui em Portugal, tenho euros, a maior parte deles, eu não vou estar a arranjar dólares para depois trocar por euros. O que eu faço é um contrato, que é um derivado, CFD, que me permite ganhar ou perder dinheiro consoante a oscilação dessa divisa. Ou seja, quando nós falamos de trading, podemos estar a fazer trading CFDs, matérias-primas como ouro, criptomoedas como Bitcoin ou Euro-USD, que é uma divisa, que é o chamado Forex, mas não se está a fazer Forex em si, está-se a fazer CFDs de Forex. Na prática, o que estou a dizer é que não estamos a negociar o próprio do bem, não é? O bem físico. Se é que podemos dizer que criptomoedas não entram em bem físico aí, mas pronto, referiste o ouro, referiste as próprias das divisas, não é? Portanto, nós não estamos a falar do próprio do metal, digamos Exato. assim, estamos a falar de um documento, de um contrato, não é? Que representa esse bem. É isso, não é? Exatamente. Resumindo. Exatamente, tal e qual como nos derivados, se eu quiser, por exemplo, fazer um contrato de uma opção da Apple, por exemplo, cada contrato por norma vai ter 100 ações. No Forex, CFDs de Forex, eu quando compro Euro-USD, por norma eu estou a comprar mais do que uma unidade. Normalmente são 1000, 10 mil, 100 mil unidades, ou seja, eu estou basicamente a comprar 100 mil dólares contra 100 mil euros, assim, explicando simplesmente. E, portanto, só para que fique claro, e para quem nos está a ver ou ouvir, este episódio vai centrar-se em CFDs de Forex. Sim, de Forex, CFDs de Forex. Pronto. Muito bem. E então, vamos lá ver. Como é que eu posso ganhar dinheiro com CFDs de Forex? Poder ganhar dinheiro é da mesma forma de qualquer E vais outro dizer que também investimento. posso... Eu pensei que ias dizer que da mesma maneira pode perder dinheiro. Sim. Exatamente, também pode. Mas vamos ser positivos. Vamos ser positivos. Tal e qual como qualquer outro investimento, se as coisas correrem bem, ganha dinheiro. Se correrem mal, perde dinheiro. Mas isto dos CFDs de Forex basicamente é à base de trading. Ou seja, se nós especularmos ou tivermos a ideia, a análise que uma determinada moeda vai valorizar face a outra, o que nós vamos fazer é comprar essa divisa.
Ou seja, tem que se pensar sempre que uma divisa é um par de moedas, são duas moedas. Ou seja, temos o euro-dólar. Se eu tiver a comprar euro-dólar, quer dizer que eu estou a especular que o euro vai valorizar face ao dólar. Se eu, por exemplo, achasse o contrário, que esperava que o dólar é que valorizasse face ao euro, o que eu fazia era vender euro-dólar, o chamado short sell, que é apostar na desvalorização. Portanto, na prática, nós nunca podemos olhar para isto, para uma divisa em concreto só. O que tu estás a dizer é que é sempre por comparação com o desempenho de outra, não é? Então, são dois desempenhos que estão em comparação sempre. Exatamente, até posso dar este exemplo, tal e qual como quando nós olhamos para o gráfico da Bitcoin. O gráfico da Bitcoin, para quem na maior parte das pessoas compram em dólares, é BTC USD, ou seja, Bitcoin contra dólar. Se aquele gráfico sobe, é a Bitcoin que está a subir, não é o dólar. Se o gráfico desce, é a Bitcoin que está a descer face ao dólar. E isto é uma maneira que as pessoas, pronto, se confundirem isso um bocado, como é que eu sei se quer que o gráfico suba ou desça, ou o que é que está a valorizar se o gráfico descer ou subir? De maneira mais simples é pensar ou Bitcoin ou ouro. Ouro, dólar, Bitcoin, dólar. Se o gráfico sobe, não é o dólar que está a subir, é o ouro ou o Bitcoin. Portanto, é sempre a primeira divisa que valoriza caso o gráfico suba. E se o gráfico descer, é porque é a segunda parte, ou seja, o segundo par de moeda que está a valorizar face ao primeiro. Certo. Muito bem. E diz-me, quais são as especificidades deste mercado em relação aos outros mercados? Se calhar começava primeiro pela importância de estar atento mais, mais hora a hora, dia a dia. Isso depois também depende do tipo de trader que é. É um mercado muito mais imediato, é isso que Mais estás a dizer? imediato, sim. Depois depende do tipo de trader que é. Há traders que são scalpers que apenas estão no mercado umas horinhas. Há outros que ficam mais perto de 6 horas, que são os intraday traders, day traders, swings, etc. Até construir uma posição que são as trades, que são como se chama as trades passados 6 meses delas estarem abertas no mercado. Essa seria, se calhar, a primeira coisa que eu chamava a atenção. Depois também é o uso da É alavancagem. quase como estar em part-time, em full-time no mercado. É um bocadinho, sim, é um bocadinho, porque depois também há o tal híbrido, há o tal trader híbrido. Nós falamos disso no nosso curso de trading que está no nosso Aprender, do site Deck Protest Invest. Mas basicamente um trader híbrido tanto faz operações de horas como depois alonga-as, porque é esse o objetivo, transformar posições pequenas em grandes ao longo do tempo, para depois cada vez ganhar mais, se evidentemente a análise estiver certa. A segunda especificidade que eu diria que se tem que ter atenção é a alavancagem. Normalmente também se pode fazer CFDs sem alavancagem de Forex, no entanto a alavancagem normal começa a partir de 1 para 10, 1 para 100. O que é que isto quer dizer? Que se um investidor, por exemplo, alocar 1000 euros para a sua conta, se usar uma alavancagem nula, ele tem 1000 euros como margem disponível. Se por acaso usar alavancagem 1 para 10, já tem 10 mil euros. 1 para 100, 100 mil euros. Ele não tem esse dinheiro, mas ele tem essa margem que lhe permite abrir operações em muito maior quantidade. Ou seja, com a alavancagem, nós sim estamos a aumentar o nosso risco, mas também estamos a aumentar o nosso retorno proporcionalmente. Mas também estamos a aumentar as perdas que poderemos ter, ou não? As perdas que poderemos ter, sim, estamos a aumentar. Se há a chance de ganharmos mais, também vai haver a chance de perdermos mais. No entanto, a alavancagem, quando nós utilizamos a alavancagem, o pressuposto é sempre deixar um bocadinho de margem, ou margem suficiente, aliás, para a nossa análise poder ainda ir contra nós, mas ao longo do tempo provar-se verdade. E depois batemos aqui também numa questão que é: ok, posso ganhar mais, mas também posso perder mais. Isto muitos defensores de alavancagem defendem esta ideia, que é: quanto mais operações nós fizermos, mais corremos o risco de nos aproximar à média. A tal situação de atirar uma moeda ao ar, sair caro ou coroa. Se lançar 7 vezes, pode sair muito mais caras do que coroas, mas à medida que passa as 1000 vezes, as 10 mil, vai-se diluindo essa diferença, não é? Exatamente, e a média vai se aproximando. E o mesmo eu creio que acontece com os mercados. Ou seja, a pessoa A prefere investir todas as operações que a pessoa A faz, ela arrisca 10 cêntimos para ganhar 50 cêntimos, e depois há a pessoa B que em todas as operações que faz arrisca 10 euros para ganhar 50. Ambos procuram o mesmo, mas nós não vivemos de percentagens. Nós depois, quando queremos levantar o nosso dinheiro, não é percentagens que recebemos, é o dinheiro em si, em acumulado. Logo, na minha opinião, pelo menos, a pessoa B
tem muito mais chance de conseguir chegar e tem um caminho mais facilitado de conseguir chegar aos valores que quer, porque a pessoa A vai depender de muitas mais operações e muitos mais ganhos, acertos aliás, para conseguir fazer o mesmo. Todo esse discurso pressupõe elevados níveis de risco, não é? E, portanto, este tipo de investimento não só exige muito conhecimento, não é? Como Uhum. se percebe, é um tipo de investimento já com uma complexidade técnica bastante grande, mas também implica que tenhamos e consigamos lidar com o risco de uma forma quase estoica. Tem que ser, eu diria que o principal passo é traçar os objetivos. E nos objetivos estão lá também os limites, os riscos e o que fazer quando se determinada coisa acontece. E acho que é esse o principal problema das pessoas que tentam enverdar pelo trading, que depois, ou quando começam a ganhar mais daquilo que esperavam, depois não sabem valorizar isso e querem Uhum. mais ainda, ou não conseguem manter-se fiéis à sua estratégia e começam depois a mudar certas coisas e não há uma certa consistência de plano. E acho que esses são os dois principais erros que há no trading. Claro que o trading é complexo, mas tanto uma pessoa pode ter estudado 10 anos de trading e usar as análises e estratégias mais complexas que há, e pode ser bom para essa pessoa, mas também eu creio que com simples conhecimentos desde médias móveis até saber mais o que é o RSI, certos indicadores e métricas de análise técnica, uma pessoa consegue esboçar a sua própria estratégia e ir validando, ir atualizando e também consegue ser lucrativo. Depende também dos mercados, os mercados vão variando e estão cada vez mais erráticos. Contudo, se a pessoa souber aquilo que quer atingir, aquilo que está disposto a perder e as regras que tem que seguir, acho que todas as pessoas poderiam pelo menos tentar, obviamente primeiro pelo tal tubo de ensaio com contas de demonstração, mas tentar ver se de facto o trading funciona para elas. Ainda assim, todas as pessoas parece-me que estás a querer ser demasiado otimista. Não? Nunca se consegue sentir, a menos que se também esteja-se a fazer as coisas em concreto e palpar as coisas. Por isso eu acho que seria importante se uma pessoa muitas pessoas dizem, o trading não é para mim, mas nunca experimentaram sequer. Não sabem se calhar Ok, quais é que são as sim. oportunidades que podem ter e também as dificuldades que podem ter. Mas depois de experimentando vai-se saber muito melhor, nem que seja só com uma conta de demonstração. Achas que existe um tipo de perfil de trader? Eu acho que existem vários tipos de perfis de trader. Aquilo que nós ouvimos é que pronto, estas gerações mais recentes são mais imediatistas e gostam mais de ir para o trading do que começar a investir em ações. No entanto, o trading serve para muitas coisas, não serve só para especular, também serve para fazer a tal cobertura de risco, hedge. Por exemplo, se eu não quiser fazer opções financeiras, um derivado financeiro, e se quiser utilizar o trading para cobertura de risco, imaginemos que eu tenho 100 ações da Apple, Uhum. comprei a 280, elas agora estão a 300, já estou a ganhar 2.000 euros, vou de férias, não me quero preocupar do facto de se elas descerem. O que eu posso fazer é, ao mesmo tempo que mantenho as minhas ações da Apple, posso fazer um short, ou seja, um short sell, vender as ações da Apple a 300. Calcular o risco consoante as ações que eu tenho, mas se por acaso eu tivesse o receio que as ações podiam ir de 300 a 250, ou seja, baixar Uhum. Sim, 50 50. dólares, um lote disso, se eu fizesse uma venda de um lote, que explicamos também isso no guia de trading e tudo mais, essa descida já me dava os 5.000 euros de volta. Ou seja, na minha carteira de ações, onde eu tinha 100 ações, a ganhar já 2.000, eu passava de ganhar 2.000 para perder 3.000, mas como eu protegia ao mesmo tempo com o trading, Uhum. eu nessa operação obtive 5.000. O que é que aconteceria se por acaso, em vez de elas descerem de 300 para 250, subissem para 320? A minha carteira aumentava ainda mais 2.000, ou seja, já estava a ganhar 4.000 euros de lucro da minha carteira, e aqui neste caso perdi 2.000. Ou seja, o que ganhei num lado, perdi no outro. Não ganhei nem perdi. Mas tive um seguro. Tive um seguro porque elas realmente Uhum. subiram, não ganhei nada da minha carteira, mas se elas tivessem descido e não tivesse feito nada, ficava pior do que fiquei Naturalmente. tendo feito a opção financeira, ou neste caso, E como agora, exemplo, e agora o estava a CFD. pensar, estavas a dar exemplos com valores em concreto Uhum. e há uma pergunta muito pertinente, neste caso, a fazer, que é: quanto é que eu preciso para começar? Eu comecei com 200 e acho que 200 é aquela que tal quantia, pelo menos na minha altura, com quase toda a gente, assim, pronto, começava a primeira vez para testar, era 200, máximo 1.000, depois logo se via como é que corria. Eu diria que não há uma quantia certa e pré-determinada para toda a gente começar, mas abaixo de 100 euros
já é um bocado estar-se a pôr a jeito, entre aspas. Porquê? Porque damos este exemplo, por exemplo, com 100 euros, o mínimo possível que se pode fazer no trading, utilizando lotes, é 0,01. O que é que isso significa? Se o ouro for de 4.000 a 4.010, ou seja, sobe $10, eu com esse 0,01, que é o mínimo que eu posso investir, ganho $10. Nós estamos num momento muito errático, onde há dias em que o ouro oscila 100, $150 num dia. Ou seja, se por acaso calhasse estar num dia desses, os 100 euros iam à vida. Se eu estivesse na posição contra aquilo que o mercado estava a atuar. Portanto, mesmo utilizando risco mínimo, os 100 euros neste tipo de posições, principalmente ouro e Bitcoin, ativos muito voláteis, ao contrário dos pares de moedas que não oscilam assim tanto dia a dia, só se houver alguma coisa errática, não me iria permitir que eu conseguisse fazer o mesmo tipo de coisas. E basicamente, mesmo com o uso da alavancagem, isso iria ser dificultado. Portanto, eu diria que a partir de 500 já seria algo para, com calma e com uma estrutura e um plano, ir investindo e arriscando, por exemplo, 2% ou 3% por ordem da sua conta. E pronto, esse plano depois de, se por acaso falhar, se está a usar 2% de risco por cada ordem e se falhar 100 ordens, pronto, aí já se calhar o trading não é para si. Pois, portanto, 100, 200, 500 ou outro valor qualquer, há um pressuposto que tem que acontecer, que é, eu não posso precisar desse dinheiro para outras coisas, Obviamente, não é? É dinheiro que eu tenho que estar ciente que posso perder, não é? Obviamente, tal e qual como que aconselhamos sempre antes de investir em ações ou ETFs, ter sempre o seu fundo de emergência, muito mais ainda antes de entrar no trading. Ou seja, se tem que ter um fundo de emergência de 6, 9, 12 meses das suas despesas para entrar em ações ou para começar a investir em ações, eu diria que tem que ter 2 ou 3 antes de enverdar pelo trading. Que é um mecanismo muito mais volátil, que pode correr tão pressa de correr bem como mal se não houver controle. Portanto, e precisamente porque tu falavas em volatilidade e até de alguma forma já respondeste àquilo que te vou perguntar, ok, já sabemos quanto é que preciso para começar e por onde é que eu devo começar? Pelos pares de moedas, pareceu-me, pelo aquilo que dizias. Para quem vai começar, por onde é que tu dirias para começar? Precisamente pelos CFDs que estão ligados. Eu diria, para se familiarizar e ir com calma, diria que, tal e qual como tu disseste, começar pelos pares de moedas, porque são aqueles menos voláteis. Ou até algumas matérias-primas assim que não oscilem muito. Mas pares de moedas seria bom, porque além de não oscilarem muito dia a dia ou semana a semana, também permitem começar a criar um mecanismo e um racional de perceber o que é que se está a fazer quando se faz cada trade. Porque muitas pessoas podem estar a fazer trades sem saber quanto é que estão a arriscar para ganhar quanto. O que estás a dizer é que é preciso muita matemática, muita calculadora ou muita folha de cálculo. Aritmética. Assim, às vezes, hoje em dia as aplicações de trading facilitam muito isso. Ou seja, se eu estiver a olhar para o ouro, ele está a 4.000 e eu quiser comprar e pôr o meu take profit, que é o valor que eu espero que alcançar para eu retirar lucro, se eu escrever lá 4.020, aquilo faz-me logo a conta consoante o lote que eu tenha. Faz-me logo a conta automaticamente e mostra-me que eu podia ganhar 200, 2.000, o que seja. Por isso as aplicações realmente estão a facilitar mais essas contas e não é preciso saber tanto ter aritmética rápida e fazer contas de cabeça para conseguir fazer um trading e perceber o que é que se está a fazer ao certo. Contudo, eu diria que isso, mesmo assim é importante, que é para as pessoas conseguirem ter essa mecânica de racional e conseguirem jogar com os take profits, stop profits e irem perceber a sua gestão de risco, porque no fundo trading é gestão de risco. E voltando agora às divisas, tu dirias que quem começa deve ir pelas divisas que têm onde há maior segurança ou menor volatilidade, sei lá, estou a pensar num euro, no dólar, na libra, ou faz sentido irmos para moedas sei lá, não sei se podemos chamar de economias underdog, mas é mais exóticas, o termo correto até é exóticas. Gosto muito. Exóticas. Eu, experiência pessoal, eu quando faço trading de pares de moedas, foquei-me sempre em 3, 4 divisas: euro-dólar, libra-dólar e etc. Isto porquê? Para já são aquelas divisas que têm um gráfico mais consistente, onde se consegue perceber o que é que tem acontecido, onde é que estão a maior parte dos compradores, onde é que estão os vendedores, os suportes e resistências respectivamente e etc. Mas também por outra razão, porque são os pares de moedas mais líquidos, porque são as divisas que se transacionam mais no mercado dia a dia
A maior de todas é o Euro-USD, Euro com dólar, a seguir está a Libra, e essas moedas têm uma grande importância porque são as principais dos mercados, é onde estão a maior parte dos traders, onde está a maior parte do capital alocado, e que são as que não têm comportamentos erráticos assim tão grandes. E se eu quiser cessar, digamos assim, a minha atividade aí, é mais fácil conseguir basicamente ter a liquidez que tu Sim, referias, não é? é milissegundos. Fechar uma operação é nesses É instantâneo mercados, na prática, não é? É instantâneo. Mesmo em moedas exóticas, se eu quisesse estar a falar por exemplo, coroa sueca, que eu estou a comprar coroa sueca contra renminbi, por exemplo, mesmo esses mercados também é muito rápido aceitarem a ordem para aquilo tornar-se uma trade e depois fechar a trade. Cada vez mais. Muito bem. Qual é que dirias que é a estratégia certa para iniciantes? E retomando, se calhar, alguma das coisas que já referiste. Vamos fazer aqui uma checklist, de alguma forma. Eu diria, em primeiro lugar, traçar o plano. Saber quanto é que se vai depositar. Vamos supor 100 euros. A quanto é que quer chegar, em quanto tempo. Se chegar antes do tempo, o que fazer. Que eu volto a repetir, acho que esse é um grande problema, que é muito recorrente. Por exemplo, um tipo de estratégia que nós estamos a tentar fazer 100% num ano. As coisas correram bem. Fizemos 100% em 2 meses. E cria logo automaticamente a ideia de que então nos próximos 2 meses também tem que fazer 100 e nos outros a seguir também. Ou seja, já estamos a mudar o plano. E isso é das coisas mais complicadas que na minha opinião, há dentro deste Portanto, há aqui deste uma mundo. gestão emocional de expectativas que tem que ser muito bem controlada. Muito bem. Caso contrário, se calhar também se aproxima muito quase da gamificação, não é? De brincarmos isto quase como... Sim, eu diria que sim. Porque Isso parece um perigo gigante. Quando nós não conseguimos, não sabemos valorizar aquilo que se cresceu, mais depressa nós vamos fazer do trading um casino, o que não é tudo o que se quer. Muito bem. Este mercado não tem balcões físicos, não tem sedes, não tem tangibilidade, digamos assim. Como é que eu sei escolher, ou como é que eu escolho o melhor sítio, a plataforma neste caso, para investir? Que conselhos é que me podes dar? Como nós estamos a falar aqui de trading de divisas, ou seja, CFDs de Forex, eu diria localizar primeiro quais é que são os ativos que querem investir, ou seja, se vai para o Euro-USD, GBP-USD, etc. Contudo, dentro das divisas todas que há, as comissões e custos são quase todas mais ou menos o mesmo. Onde há grandes diferenças é quando comparamos, por exemplo, criptomoedas com divisas ou divisas com matérias-primas. Mas dentro das divisas, qualquer corretora, desde Trade Republic, XTB, Vantage, etc., desde que esteja integrada nas regras da União Europeia, porque isso depois tem a ver com as alavancagens permitidas. Nem todos os traders de retalho conseguem obter a alavancagem de 1 para 500 ou 1 para 100, têm que ser profissionais para o conseguirem. Eu diria que quer a XTB, quer a Trading 212, quer a Vantage, são ótimas plataformas com muito poucos custos e, obviamente, menos onerosos do que os bancos. Ou seja, o primeiro conselho que se calhar que eu diria era, se quiser começar pelo trading... O que significa que, estás-me a dar uma informação que eu até nem sabia, se eu quiser trabalhar no meu banco habitual, posso fazê-lo, é isso? Também podes fazer trading no teu banco. A questão é que se for um banco tradicional, e mesmo sendo o Revolut, eu não recomendaria porque os spreads aí são muito maiores e os custos são mais onerosos para o investidor do que numa corretora onde, por exemplo, se calhar abrir uma trade custa 2 cêntimos. Ok, certo. Muito bem. Finalmente, queria-te perguntar como é que eu devo interpretar os resultados que eu tenho? Os resultados que eu tenho para uma operação, para 2 operações, para 3 operações, era o que tu dizias, às vezes podem-me dar uma falsa sensação ou de confiança, ou, pelo contrário, se correu mal, ao fim de quantas tentativas é que devo pensar, ok, isto de facto não é para mim, eu não consigo ter a estratégia certa, ou ter o raciocínio ou o cálculo aritmético necessário, quando é que eu devo pôr um ponto final, assumindo que isto me vai correr mal, e porque ainda que tu aches que isto é para todos, eu na minha ignorância acho que se calhar isto é para um nicho, e portanto, quando é que eu devo pôr um termo a este tipo de investimento?
É assim, isso é uma pergunta um bocadinho complicada. Não vinhas aqui a achar que eu só ia fazer perguntas simples, acho eu. Claro que não, claro que não. Ah, porque pronto, cada pessoa tem a sua carteira, tem as suas posses, tem as suas dificuldades, os seus créditos ou não, hipotecas ou não, portanto, cada caso é um caso. No entanto, se uma pessoa está efetivamente a tentar já há 1, 2, 3 anos e ainda não conseguiu perceber como começar a criar lucro, não estou a dizer começar a lucrar passados 3 anos. Pode ter já perdido 5.000 euros e no último ano já estar aos poucos a recuperar 200, passado 3 meses mais 400. Se ela nem conseguiu chegar, se essa pessoa ainda nem sequer conseguiu chegar a essa fase, como estás a perceber, e a fazer lucro, então eu diria para pôr as luvas, prender as luvas na parede, como se faz no boxe, e se calhar E tentar outras. dedicar-se aos depósitos a prazo. Depois, quase a prazo, ETFs, Se ações, calhar não é preciso irmos do 8 para do 8 para 80. 80, mas começar a ir para coisas menos voláteis e que dependem menos do acompanhamento diário, Dos semanal. mercados, não é? Exatamente. Contudo, eu também, pronto, tal e qual como quando uma estratégia corre bem 3 meses, isso não quer dizer que ela vá continuar a correr bem nos próximos 3 anos, o mesmo é para o caso contrário. Não é por uma estratégia começar a correr mal nos primeiros 3 meses que não quer dizer que o mercado depois. O mercado não se vai adaptar a essa estratégia, mas que essa estratégia depois comece a ir de encontro ao mercado, pode mudar alguma coisa, etc, etc. E os tempos estão cada vez mais erráticos nesse sentido. No entanto, eu vejo o trading como uma ferramenta de conseguir alavancagem, arriscar o mesmo ou um bocadinho mais, mas ter lucros muito superiores. Porque o trading basicamente é isso. Eu posso ter só 100 euros na conta, usar uma alavancagem que dá uma margem disponível de 5.000 ou o que seja. Se correr bem, eu posso ganhar 2.000, 5.000. Se correr mal, eu só perco os 100. E acho que isso é a segunda melhor coisa do trading com alavancagem. Que é, hoje em dia, já é assim. Nós não perdemos mais daquilo que depositamos. Antigamente não era o caso. Antigamente havia corretoras que poderia depositar 1.000, fazia uma operação, perdia 2.000 e para depois voltar a usar essa corretora tinha que pôr lá 1.000 para o saldo ficar a zero. Ou até poderia receber e-mails Isso a dizer que devia. isso não aumenta o risco de gamificação? Sim, por isso é que tem-se de ter um muito maior controle ainda. É a mesma coisa do que. Não é a mesma coisa do que estar a usar dinheiro de outrem, mas é como se estivéssemos a fazer um empréstimo de margem. Sim, sim, sim. Porque se aquilo evidentemente correr bem, ganhamos aquilo que seria vezes a nossa alavancagem. Se correr mal, só perdemos aquilo que temos na conta. Por isso é que Então, a coisa mais importante a seguir de gestão de risco é deixar uma margem para as coisas irem contra nós. Pergunta, o que é que me impede de usar a maior alavancagem de todas? Literalmente um teste ou 2. Um teste de 5 perguntas para teres alavancagem de 1 para 30, no que toca a Forex, e depois um teste mais para profissional, onde fazem perguntas mais Portanto, específicas. isso não é assim, eu não posso chegar lá e dizer que quero só porque quero, não é? Tenho... Corretoras mais, pronto, assim na zona cinzenta, se calhar até dão logo essa alavancagem sem passares nos testes. Mas a maior parte das corretoras, para, pronto, teres uma alavancagem de 1 para 100, 1 para 500, ou o que seja, dependendo do ativo, normalmente tem que sempre fazer um teste. Tem que dar provas de que mereço. Exatamente. Um teste de 10 perguntas, normalmente, com perguntas a falar sobre PIPs, aquilo que já falámos, falar sobre lotes, a perguntar sobre gestão de risco, sobre derivados, e se efetivamente passar no teste, cada corretora depois tem as suas métricas, mas pelo menos em 2, 3 que eu já experimentei, se eu falhasse mais de 2 perguntas em 10, não me davam a alavancagem. Portanto, é exigente também. Tem que se ter 80%. Muito bem. Muito bem, vamos então agora ao nosso momento da Santíssima Trindade Arte para Investir. Adelino, que tu já conheces, e pergunta então quais são os 3 mandamentos sagrados para não fazer a asneira da grossa no mercado das divisas. Diz-me, elucida-me. Eu diria que isto tanto funciona para o mercado de divisas, mercado de criptomoedas, tudo o que seja à base de trading. Primeiro, ter um plano traçado, saber o que se quer, aquilo que se vai arriscar e como proceder quando se chega ao determinado objetivo ou quando as coisas correm menos mal. Isso é a primeira coisa, plano traçado e respeitar o plano. Segundo, gestão de risco. Gestão de risco é fulcral. Eu diria, até há quem discorde, mas eu diria que a gestão de risco é mais importante do que a nossa taxa de acerto. Isto porquê? Eu, se tiver uma gestão de risco de 1 para 5 em todas as minhas operações, ou de 1 para, vamos dizer 1 para 4. Se eu tiver gestão de risco de 1 para 4, eu estou a arriscar 10 euros para 40, sempre em todas as operações. Se eu perder 3 operações, basta-me acertar a quarta e eu recupero os 30 que perdi e ainda faço 10.
Vamos supor que se eu tinha isto ao contrário, que eu tinha uma gestão de risco de 1 para 0,20 ou 0,25 para dar os 4. Ou seja, eu tinha uma gestão negativa de 1 para 4, de 4 para 1. Eu tinha que acertar 4 trades para compensar uma. Podemos também comparar isto com a taxa de acerto. Se eu tiver uma taxa de acerto de 25%, mas tenho uma gestão de risco de 1 para 4, eu estou à vontade. Posso falhar 75% das operações, a quarta vai recuperar e faço um bocadinho. Quando nós já temos uma taxa de... Se nós tivéssemos, por exemplo, uma taxa de acerto de 80% ou 70%, mas uma gestão de risco de 1 para 2, se eu falhasse 2, 3 trades de seguida, as coisas já começavam a complicar muito mais do que se tivesse uma gestão de risco melhor. Portanto, segunda coisa, gestão de risco. Tem que estar bem definida, pode ser alterando consoante a nossa confiança, consoante a semana anterior correr-se bem ou mal, mas a gestão de risco tem sempre lá estar. E em terceiro, que falámos há bocado, deixar margem. Deixar margem para as coisas poderem ir contra nós. Dou este exemplo. A prata, o ano passado nós demos o conselho de compra, quando ela ainda estava nos 42. A prata estava nos 42 e havia o risco, por exemplo, dela poder cair metade. Vamos supor isso. Eu compro prata a 40, ela pode ir a 20. Perco 20. Tudo bem. Se eu pusesse o meu stop loss nos 18 em vez dos 20, ela foi aos 20, voltou aos 40 e, como nós vimos, o ano passado foi aos 120. A operação não se fechou e eu tive o meu lucro. Se eu tivesse posto, por exemplo, o meu stop loss aos 25, aos 30, ou aos 35, ou aos 20... Terias perdido e sem possibilidade de recuperar. Além de perder aquilo que a prata oscila para baixo, depois perdi a oportunidade de apanhar o salto todo. Portanto, a margem disponível, a margem que nós deixamos disponível para o mercado ir contra nós, eu diria que é a terceira coisa mais importante. Portanto, recapitulando, seria um plano bem traçado e respeitarmos os objetivos, gestão de risco e, por último, dar margem para o mercado ir contra a nossa análise. Muito bem, obrigada. Seguirei esses conselhos de forma religiosa se alguma vez me decidir efetivamente aventurar no mercado do Forex. E agora neste podcast, tempo para ouvir as dores de investidores, escaldado de meter água tem medo, e Adelino, imagino que as possibilidades de meter água sejam inúmeras. Diz-nos, por favor, como é que fazemos ou do que é que te arrependes muito, muito, muito e nós não devemos fazer nunca em tempo algum? Bem, eu não me arrependo desta situação tanto como me arrependo ainda da situação que falámos da outra vez do petróleo. De ter fechado a compra aos $12. Isto foi uma situação parecida. Lembro que estava na pós-graduação na altura, 2022, que era quando o dólar já estava a comer muito o território do euro. O dólar já estava cada vez... O dólar-euro, o euro-USD, estava-se a aproximar de paridade. Ou seja, paridade, $1... Quando tem o mesmo valor. Exatamente, $1 igual a €1. Eu até cheguei a falar disso com o meu professor. Nós estávamos lá no aula e professor, isto ainda pode ir muito abaixo de $1? Será que pode ir a 0,90, 0,95? Quais é que são as suas opiniões? E de facto também ele estava da mesma opinião, que ainda poderia baixar um bocado. Aquilo foi efetivamente a 0,95. Ora, 0,95 já seria um muito bom valor para comprar euros contra dólares. Desde que chegou a esse 0,95 não baixou daí e já foi até 1,18, 1,20 e tal. Nós aí temos mais de 2.000 pips. 2.000 pips num simples 0,10 dariam 2.000 euros. Num lote já dariam 20.000 euros. E isto foi uma oportunidade que, como muitas mais, e muitas mais em direito de deixa escapar. Não veria possível nessa altura que o dólar ainda valorizasse mais com o euro para chegar a 80 cêntimos, ou seja, nós nessa altura, se o euro-USD tivesse a 0,80, queria dizer que nós para comprar $1 precisávamos de €1,20. E os americanos ou quem tivesse dólares para comprar €1 precisavam de 0,80. Eu não vi isso acontecer. Contudo, a realidade mostrou-te o contrário, não é? Exato, era possível acontecer. Era possível. Possível é sempre. Não digo que não seja possível, mas não aconteceu e eu não tirei proveito dessa oportunidade. E acho que seria uma muito boa oportunidade, dado a margem que havia disponível. Ou seja, eu até podia deixar aquilo margem suficiente para ir de 0,95 a 0,70. E a operação tinha uma gestão de risco boa à mesma. Não aconteceu. Pronto, haverá outras oportunidades. Não vou perguntar o que é que fizeste para te redimir, não é? Porque essa oportunidade passou, não é? A porta fechou-se, mas outras estarão. Aliás,
Eu vou perguntar-te, provocar-te, se é essa a razão porque tu estás sempre agarrado ao teu telemóvel. É para acompanhar a imediatez do mercado? Sim, E e fazer notícias, boas. e porque nós temos hoje em dia, nós não, porque nós não somos americanos, mas há um presidente que hoje, todos os dias, diz para aí 5, 10 coisas que agora tem dado mais calma. Podem fazer oscilar os Os mercados. mercados, desde ações, desde divisas, criptomoedas, agora já têm estado mais calmas. No início do ano, até abril, maio, era todos os dias quase. Havia bons motivos para acompanhar. Obrigada, Adelino, uma vez mais, pelos teus preciosos esclarecimentos e conselhos. Creio que a principal mensagem passou. Não se deve encarar um mercado Forex com ligeireza e é importante estudar a matéria antes de se atirar a este, que é um tipo de investimento bastante arriscado. Aliás, eu diria mesmo que para quem não percebeu quase nada deste episódio, não desanime, não deixe as mãos por terra e se calhar procure outro tipo de análises. Para quem está de facto interessado no Forex, já sabe, pode acompanhar as análises do Adelino no site do costume, em dec.proteste.pt/investe. O Pode Investir volta em breve. Até lá já sabe, não gaste tudo em ativos tóxicos e se calhar não no Forex se não for para si. Obrigada.